forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí que eu construí, hoje com meu amigo Rodrigo Santana, arquiteto urbanista, falando sobre novo urbanismo, referência aqui em Aracaju. Só um minutinho, Rodrigo, e peço para você, meu amigo e minha amiga, ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e não esquece o Triple C, curte, comenta e compartilha. E esse pixinho que aparece aqui do lado não é por acaso, você abre o seu QR Codezinho do banco, bota lá e dá uma moralzinha pra gente. Rodrigo, satisfação tê-lo aqui presente aqui no nosso podcast. Vamos falar um pouco mais sobre essa parte de urbanização, essa parte de novo urbanismo, que você vai poder desvendar pra gente aqui. E nos fale e nos apresente quem é o Rodrigo Santana. Olá, tudo bom? Eu agradeço muito o convite para a gente poder trazer essa temática a público, né? Essa é uma maneira nova de conceber cidades, criada na década de 80 aí. Então, é um trabalho que eu tenho trazido desde a minha graduação na faculdade e apresentado principalmente para os gestores públicos a fim de trazer soluções para essas problemáticas que a gente tem para a cidade atual, né? Maravilha. Então, Rodrigo, vamos lá. Para quem nunca ouviu falar essa parte aí de Estatuto da Cidade, né? Porque ele é considerado uma das legislações urbanísticas mais importantes do nosso Brasil. O Estatuto da Cidade ele surgiu em 2001, né? Ele coordena todo o crescimento das cidades, né? Trazendo principalmente a questão da função social da cidade, buscando a coletividade e uma melhor forma da gente direcionar como as cidades devem crescer com qualidade de vida, levando todos os recursos que sejam prioritários para as pessoas poderem sobreviver, né? Com dignidade. Então vamos lá, e os pilares, né, dessa parte do estatuto, né, para garantir a função social Sim. da cidade e da propriedade, né? Como é que isso se traduz no cotidiano hoje das cidades? Um dos principais elementos do Estatuto da Cidade é o plano diretor, né? Dentre outras legislações urbanísticas. O plano diretor ele acaba sendo obrigatório para cidades a partir de 20 mil habitantes por conta do Estatuto da Cidade. Ele já direciona isso aí para os municípios. No Brasil são 5 mil municípios sei lá, de 10 mil habitantes a 200 mil, 1 milhão de habitantes. Então, você tem que coordenar todo esse crescimento, gerenciar esse crescimento, independente do tamanho da cidade, né? A EY, que é uma rede de pesquisa mundial global, ele informa que as cidades de 200 mil habitantes no Brasil, apenas 19% tem plano diretor, né? Então, é um número muito pequeno para a gente ter um crescimento organizado aí das cidades, e o Estatuto da Cidade é que traz essa possibilidade da gente guiar, né, vários caminhos que deixam a cidade mais organizada, como o plano de mobilidade, plano de postura, o plano diretor em si, lei de uso e ocupação de solo. Então todo o plano diretor, ou todo o Estatuto da Cidade traz esses segmentos, essas ferramentas, os instrumentos para que a gente possa fazer uma cidade mais organizada. A gente fala no plano diretor, chega e começa a me tremer, porque nossa cidade, ela tem, eu acho que uns 10 anos discutindo esse plano diretor e não sai do lugar, bicho. O que é que tá faltando para poder esse plano diretor, não tá nem na nossa pauta aqui, o que é que tá faltando para esse plano diretor de Aracaju sair do papel, bicho, e vir para a prática? Principalmente falta conhecimento da população, né? A população cobrar, porque a população em si é o mais interessado nisso. O plano diretor ele vai trazer uma cidade muito melhor para todos nós. A cidade, quando ela está com o seu plano diretor defasado, quando está mal organizado, quando é um plano diretor que ele é copiado de outras cidades, acontece muito em municípios pequenos. Então você tem uma cidade que ela tem problemáticas que ao invés de ela solucionar os problemas, ela traz mais problemas para a cidade, né? Como você tem bairros que são localizados longe da cidade adensada, da cidade crescente, consolidada. Então isso sobrecarrega a economia pública, isso sobrecarrega o transporte, saúde, hospital, né? Tudo isso. Então, se não houver interesse e cobrança da população para fazer sair, a gente vai ficar empacado. Eu acho que são cerca de 15 anos que está... Tá, desde 2010, 2010 né? mesmo. 2010 e assim, ultrapassadíssimo, né? E assim, o último ano, na gestão passada, eu até fui na Imurb, né? Que é a nossa, para quem não sabe, que não é daqui de Sergipe, é a nossa empresa municipal aqui de urbanização. E eu conversei com o antigo presidente e tava para sair, mas, pô, na mão do procurador, não tinha nada a ver com a parte de engenharia, a parte de arquitetura, na mão do procurador, e o procurador sentado no processo, o negócio não andava.
Agora com a nova gestão, né, da prefeita Emília, vamos ver se sai, né? E a cidade ela está crescendo, né? Eu acho que atualmente, com o avanço da tecnologia, com, né, tudo sendo muito mais rápido, tudo acontecendo muito mais rápido, agora com inteligência artificial, então as coisas estão sendo muito ágeis, então a gente precisa muito adiantar o plano diretor. Eu acredito que 10 anos para reformular um plano diretor já é tarde demais, né? Eu acredito que em 5 anos ele deveria estar começando a ser reformulado e em 10 anos ele já ser efetivamente Plantado. implantado. Justamente. E partindo desse princípio, né? O plano diretor você ganha centralidade, né? E aí, em linhas gerais, o plano diretor organiza esse crescimento da cidade. Especifique um pouco para a gente isso aí. Dentro do plano diretor, a gente define alguns espaços na cidade como macrozonas, por exemplo, né? Então, a gente tem bairros que eles são mais adensados por conta do maior investimento público, levando energia, água, coleta de lixo, né? Então, a gente prioriza o comércio, a gente prioriza hospitais, prioriza os serviços institucionais. Então, dentro do plano diretor, a gente consegue planejar o que é que a gente vai fazer com a cidade, né? Ele é um mapa do futuro. A gente fala que a gente vai pensar como é que a gente quer a cidade a médio e longo prazo. Então a gente pega esse instrumento e organiza o que é que a gente quer, para onde que a gente quer que a cidade cresça, como é que a gente quer que a cidade se organize, junto com os gestores, com os técnicos e principalmente com a população. A gente falou aqui, nesse iniciozinho do bate-papo nosso aqui, a questão dessa defasagem, né? Quais são os riscos que pode trazer para a sociedade em si? Se a gente tem um plano diretor que ele está atrasado, a gente está perdendo o andamento do crescimento da cidade em si. A cidade ela é orgânica. Então, por mais que a gente organize, a gente não pode definir, engessar como é que a cidade vai se comportar, né, sei lá, daqui a 2 anos, por exemplo. Então, se a gente está 10 anos atrasado, 15 anos atrasados, a gente está atrasado demais. A gente já perdeu toda essa linha temporal de construção, de desenvolvimento da cidade. Agora, por exemplo, a gente tem a possibilidade de construir, né, a nova ponte que vai ter a Aracaju-Barra dos Coqueiros. Então vamos falar sobre a Barra. A Barra está preparada para receber esse impacto dessa ponte? Ela estava preparada para receber o impacto da primeira ponte, por exemplo? Né? Então, se você não tem um plano diretor que já preveja como é que vai ser esse volume de pessoas que vão circular, de investimentos públicos, de indústria que vai ter naquela região, você acaba, né, implodindo a cidade com muita informação e a cidade não absorve. Tem um termo que a gente usa muito quando se fala de novo urbanismo, que seria uma expulsão econômica. Na Barra dos Coqueiros sofreu um pouco isso. Porque uma coisa é você ser morador da Barra, você nasceu da Barra, você se identifica com aquele espaço, e aí você leva uma ponte que está levando a capital para mais próximo daquela cidade, os investimentos, então condomínios, indústrias estão chegando lá, e as construtoras vão querer comprar aquele espaço, né, e fazer lucrar, que é uma empresa privada, a empresa visa lucro. Então, vamos comprar espaços dentro do município que outras pessoas vão visualizar aquele espaço como uma grande oportunidade e vão para lá. E o que acontece com o morador de lá? O morador que vivia naquele espaço, que tem uma renda um pouquinho menor do que poderia para poder vivenciar condomínios de luxo gigantescos e tal. Então é complicado você ter um plano diretor que não está acompanhando esse desenvolvimento, porque essa população que está lá acaba sendo excluída. Você aumenta a segregação, aumenta a desigualdade social, das classes sociais dentro do município. Então, e aí é onde está, né? Aí, como eu falei, né, anteriormente, estava na mão do promotor, né? Acredito que algumas associações participam também da CEOITIVA, né? Não sei se entra como contribuição ou só de ouvir, só dar uma explanação de alguma coisa, onde dói, né? Que a gente só sabe o calo que aperta se o cara tá calçado no sapato, né? E qual a avaliação que você vê na questão da participação efetiva da população na hora de fazer um plano diretor? Cara, eu acho que seria o ideal sempre a população estar muito presente. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente precisa entregar na mão da população. Tá aqui, ó. A população pode usar o próprio celular, pode usar a internet para poder estar acompanhando, né, o que se pensa sobre gestão de cidades. Infelizmente, as audiências públicas, quando elas são programadas, agendadas para ocorrer, principalmente sobre o plano diretor, elas são marcadas para horários comerciais, por exemplo. Então, a segunda ou a terça-feira de manhã. Então, tá todo mundo trabalhando e ninguém vai ver isso acontecer. E mal divulgado também, né? Muito mal divulgado. Mal divulgado. Então, a população que é mais interessada na cidade, na gestão da cidade, ela tem que estar presente nisso e isso tem que levar, hoje em dia, para o lado tecnológico, para o lado digital. Fazer a população participar através do celular, da internet.
Você fala bastante nessa questão da cidade humanizada, né? O que seria exatamente essa questão de ser uma cidade mais humanizada, acolhedora para os seus habitantes? A cidade humanizada, ela é uma cidade que ela visa a escala humana, né? Hoje em dia a gente tem uma cidade pós-modernista. A cidade modernista em si, quando ela surgiu, ela veio com o advento do carro, do veículo. Então a gente sempre fala que quando surgiu o elevador, por exemplo, os prédios ficaram mais altos. Quando os carros surgiram, as cidades começaram a ficar mais esparsas. Então tudo começou a ficar muito distante. Então a gente perdeu um pouco da escala humana, da cidade humanizada em si. Cidades que sejam feitas para caminhar, para vivenciar, para as pessoas se conhecerem, para você gerar uma identidade da pessoa com a própria cidade, com a própria região, ter espaços mais verdes, ter um transporte coletivo que seja fácil acesso, que você tenha hospitais, que você tenha saúde, que você tenha educação com facilidade para as pessoas. Infelizmente, a nossa cidade hoje, ainda como ela é planejada, ela é feita, né, seguindo esse modelo um pouco pós-modernista, pensando na expansão em si e não considerando a escala humana, né, do próprio cidadão para ele cumprir funções básicas da cidade, como ir para uma escola e trabalhar. Então, eu vou dar um exemplo que seria quando a gente implanta bairros novos, quando o poder público traz bairros novos, eles levam para fora da cidade. Então, a gente tem aquelas casinhas todas coloridas do parque, que são feitas bem longe da cidade. Uhum. E aí, gera uma despesa de levar transporte público de qualidade, de levar saúde, porque muitos desses casos não tem creche, não tem hospital, não tem escola, não tem segurança. E por muitos desses casos, quem toma conta dessas regiões é o tráfico de drogas, por exemplo. Então, o que o poder público não leva, o tráfico leva o pessoal. E aí acaba gerando um outro problema de segurança. Então, são várias questões que a nossa cidade, ainda por ser feita da forma que ela vinha sendo feita na década de 50, de 60, por exemplo, não serve mais para hoje. Então, a gente precisa começar a repensar as nossas cidades. E o novo urbanismo, que eu trago como proposta, ele pensa numa cidade feita literalmente para pessoas. Entendi. É interessante, Rodrigo. Vamos lá, não está nem na nossa pauta aqui, mas vou explorar você aqui, seu conhecimento. Vamos lá. E na nossa cidade em específico, as comunidades, elas são espalhadas pelos extremos, né? Sim. Ou no norte ou ao sul, né? São as comunidades que, vou botar aqui, Piabeta, Japãozinho, né? Tem Porto Dantas, e lá para o lado do sul tem o Santa Maria, né? A Terra Dura. Especificamente nesse sentido, mesmo a gente sem um plano diretor atualizado, como é que você avalia essa questão de ter afastado a comunidade do núcleo, do centro, né, em específico? Sim. Porque a gente vai em grandes metrópoles, a gente vai no bairro, vamos botar aqui no nosso vizinho aqui, Salvador, um bairro do Nobre, do lado tem uma favela, né, uma comunidade, né, que hoje não pode mais falar favela, mas tem uma comunidade. Como é que você avalia que funcionou Aracaju no passado para ter dado, pelo menos nessa parte deu certo? E salve assim, quando o nosso ex-prefeito Marcelo Deda estava na gestão na gestão municipal, ele tirou a única comunidade que eu me lembre, que era no núcleo ali do Barra Atalaia, que eram as palafitas que tinham ali, né? E aí ele fez uma urbanização naquela região, fez umas casas, e hoje muita da gente que morava nas palafitas nem mora mais naquela região ali. Como é que você avalia? Eu acredito assim que quando a gente trata de expansão da cidade, né, a cidade ela cresce, organicamente ela vai crescendo. Aracaju a gente ainda tem uma zona de expansão nem inteira para crescer, que querendo ou não é um conflito você tratar uma zona de expansão e é restrito você construir por questões principalmente ambientais. Então a gente tem que visar, né, todo esse crescimento, para onde seria o ideal da gente crescer. E aí as nossas periferias, elas são os primeiros passos do crescimento da cidade. São as comunidades mais periféricas. Eu acredito que, principalmente dentro da cidade consolidada que a gente tem, de Aracaju, a gente ainda tem espaços que a gente possa colocar pessoas que estão necessitando de moradia, né? Que é uma prioridade para a sobrevivência do ser humano. A gente tem edifícios, por exemplo, como o Hotel Palace, que está aí abandonado há quanto tempo? Décadas já. Agora a gente tem aquele edifício do INSS, que também já está abandonado. Temos alguns outros terrenos dentro da própria cidade, né, que o próprio Estatuto da Cidade te dá o direito à preempção, onde a gestão pública tem prioridade sobre esse terreno, e ele poderia reutilizar para trazer uma comunidade carente. E qual é o problema de você colocar um edifício com edificações menores, né, com kitnets, por exemplo, para trazer essa população com a classe um pouco mais baixa para dentro da cidade? Para que vai levar para longe da cidade?
Então, quando a cidade ela vai expandindo, querendo ou não, você vai ter que ter um pouco mais de investimento para levar para lá. Para levar o transporte, para levar água, levar energia, levar saúde, educação, tudo isso. O lazer, principalmente o lazer, porque ele é uma necessidade básica também. Uhum. Então, as nossas comunidades, quando elas vão expandindo, se a gestão pública não for acompanhando esse crescimento, levando todos esses recursos que sejam necessários, o outro interessado vai chegar lá. E hoje em dia o interessado que a gente tem é a criminalidade, né? Porque a comunidade acaba sendo refém deles e fazendo toda essa, como é que a gente pode falar? Ela acaba protegendo um pouco a criminalidade porque eles protegem a própria população. Uhum. Então acaba que é um problema muito maior para se resolver por conta simplesmente de planejamento urbano. Isso é verdade. E a desigualdade, ela se manifesta de forma visível, Sim. né, no espaço urbano. Como é que o desenho da cidade ela pode contribuir para combater ou até mesmo agravar, né, nesse sentido das desigualdades? Sim. O novo urbanismo ele traz alguns conceitos, né? Ele traz, são 29 princípios, se não me engano, e aí ele trata tanto da metrópole quanto a cidade média, a cidade pequena, o bairro, o corredor, seriam as avenidas, a rua e até o lote. E o nosso plano diretor, quando ele vai falar sobre zoneamento, a gente trata basicamente de bairros. Então vamos pegar o centro da cidade, que é uma região que tem um maior investimento público, né, em infraestrutura, e vamos adensar mais para poder fazer valer a pena aquele investimento. Então, levando o IPTU um pouquinho mais alto, levando uma coleta de lixo diária, né, são recursos que você acaba levando por conta desse investimento maior, desse adensamento maior. Quando a gente tem um plano diretor que ele seja muito abrangente, então a gente vai ter soluções muito abrangentes e não pontuais. Hoje em dia, com o novo urbanismo, ele pode trazer uma solução para dentro do próprio lote, que seria, por exemplo, a gente dar vários usos para dentro de um mesmo lote. Um grande exemplo que a gente fala, a 13 de julho. A 13 de julho você tem várias edificações lá residenciais e alguns restaurantes, ali, alguma coisinha ali embaixo. Você imagina como seria aquela região se ali embaixo tivessem galerias com restaurantes, com farmácia, com supermercado, com hotel, né, com vários outros equipamentos urbanos dentro do mesmo lote, onde você pudesse ter casas em cima, no meio você pudesse ter um curso, uma escola pequena, pode ser um restaurante, um serviço público, um cartório, que lá tem, só que são lotes todos separados. Uhum. Você imagina dentro do mesmo lote, onde você possa adensar todo mundo e fazer as pessoas realizarem esses serviços a pé, por exemplo, não ter essa dependência do carro. Então, eu acho que a gente precisa um pouco pensar mais pontual, né, dentro do plano diretor. O plano diretor da gente, ele não considera o Rio Sergipe como uma via. E eu acho que a melhor via que a gente tem na cidade é um rio. A gente poderia ter uma embarcação, os tototós, que foram praticamente abandonados, fazendo um transporte público que fosse da Zona Sul até o centro da cidade, por exemplo. Não seria mais agradável você ir trabalhar indo de barquinho para trabalhar do que pegar um ônibus lotado, pegar um congestionado. Ia ser mais rápido, né? Com certeza seria mais rápido. E a presença dos espaços públicos de qualidade, né? Que a gente vê assim, o cara, muitas das vezes, o gestor, ele faz a obra para os olhos veem. Isso fica até redundante nessa essa frase. Mas ele não faz uma obra útil, né? Na visão sua, cara experiente nesse sentido. Essas áreas verdes, cada vez menos, né? Cada vez aí você vê gestores tirando árvores e fala que vai plantar e a gente não vê a plantação novamente dessas árvores aí. É a nossa cidade cada vez mais quente. E a gente já começa a olhar ela como uma metrópole de fato, porque cada vez que só vê arranha-céu subindo, árvores sendo cortadas, então áreas verdes cada vez menor, e aí é papel da infraestrutura urbana nesse processo da humanização. Como é que você visualiza nessa parte da área verde, áreas comuns que os gestores públicos vêm fazendo para a sociedade? Infelizmente o pessoal tem visto a área verde como se fosse paisagismo apenas, né, decoração da cidade. E quanto mais a gente, né, a cada ano que passa, a gente tem visto mais a necessidade de se falar sobre questões ambientais. A questão de inundações que estão tendo por aí, pelas grandes cidades, grandes metrópoles. A gente teve agora, essa semana, uma chuva que, né, praticamente 2 horinhas já alagou tudo. Acabou a cidade. Aqui é então, terrível. isso é simplesmente sobre área verde. A área verde soluciona esse problema, é drenagem urbana. Então, se a cidade tem uma rede de esgoto que ela não comporta nem a própria cidade, como é que ela vai comportar a natureza? Né? Porque Aracaju foi construída em cima de mangue. Então, tudo isso aqui tinha água. Se a gente em algum momento pegou e aterrou, uma hora a natureza vai tomar esse espaço de volta. São Paulo a gente vê muito isso. São Paulo foi construído em cima de rios.
Então não são rios que são retinhos como a gente vê nos canais hoje em dia, né? Os rios eles fazem vários S's assim. Uhum. E aí, por conta de urbanização, a gente vai deixar tudo muito retilíneo. E uma hora a natureza vem e fala: ó, o espaço aqui é meu, então vamos tomar de volta. Então a gente tem nossos parques, nós temos nossos canteiros e o poder público acha que é mais interessante você arrancar aquilo ali e transformar isso numa via. Né? Quando você aumenta a quantidade de vias, você aumenta a quantidade de carros. Ponto. Se você reduz a quantidade de vias, a pessoa acho que fica meio inviável ir de carro, se aqui tivesse um trenzinho eu ia pegar. Né? Então são questões que a gente precisa muito observar em relação à natureza, ao paisagismo em si, à qualidade de vida da cidade, à qualidade do ar, a mobilidade dentro da própria cidade. Né? Se tirar um terreno, tirar uma área verde, tirar um mangue, uma duna, seja o que for, para você passar uma via, passar um carro, né? Eu acho que isso é contramão, na verdade. Você está deixando a cidade cada vez mais quente. E não adianta você chegar e dizer que é por causa do verão, porque não é. Cada verão está ficando pior, é muito mais quente. A gente teve agora esses últimos dias aí, essa chuva que caiu agora para ter caído em fevereiro. E ela não veio. E quando veio agora, veio devastando tudo. Infelizmente, e assim, entra gestor, sai gestor e nada faz. Infelizmente. Por quê? É o que eu falo aqui, sempre bati no nosso programa aqui. O gestor ele só faz obra para o povo ver. Sim. Obra de macrodrenagem, microdrenagem, não dá voto. É. O cara não tá preocupado com isso aí. Mas o cara que tá na ponta, né? O seu João que tá lá com a quitandazinha para vender ali, alaga tudo. O cara, aquele ali lembra, toda vez que chove, né? Ele lembra do gestor que tá na frente. Que quando ele vai pedir voto, ele passa, não, vamos fazer, e chega lá, não faz. Mas também, assim, em partes até não culpo 100%. Por quê? Porque, como você falou, a cidade ela vai crescendo. Ela foi planejada no passado e ela começou a crescer, claro, com qualquer outra metrópole, né? Deu aquele boom e hoje, até mesmo para você fazer um tipo de mobilidade diferenciada, é complicado aqui em Aracaju. Sim. Porque não foi planejado para isso. A gente teve aquele corredor de ônibus, foi um desastre. Até hoje está em prática. Aquilo é um desastre. A Aracaju é muito apertada para você reservar uma via só para ônibus. Aí você pega aquela via ali que era para ser 2 vias, aí o cara transformou em 3. Aí já a moto que acha que corredor é via, que não é via também. Então a mobilidade hoje em dia de Aracaju, hoje se pode se equiparar a uma grande metrópole. Por mais que nossa cidade ainda tenha uma cara e um cheirinho de interior, mas aqui na questão de trânsito a gente já se compara com uma grande metrópole. Só que ela tá ficando muito apertada, né? Você está construindo uma cidade dentro de uma caixa. Então ela não está se desenvolvendo de uma forma que seja muito fácil de você se locomover. Você vê a diferença de um final de semana, por exemplo. Porque no final de semana todo mundo se desloca para a área de lazer. Vão para as praias, vão para as casas no interior e tal. Então a cidade ela fica mais fluida. Agora você pega no dia a dia, é ridícula a forma que você tem numa cidade que seja pequena de você se locomover. Isso, o novo urbanismo ele fala um pouco sobre isso também. Porque, por exemplo, a nossa cidade ela é fruto do modernismo. O modernismo ele foi definido por Le Corbusier lá em 1935, na Carta de Atenas, quando ele fala que a cidade ela tem 4 segmentos, que seria o morar, o trabalhar, o lazer e o locomover. Então, quando a gente está em casa, né, na nossa área de morar, na zona de morar, que seria pela noite a gente está dormindo, o centro da cidade, que é a zona comercial, ele está vazio. Justo. Então, o que é que a gente tem lá? Violência, criminalidade, prostituição, tráfico de drogas, porque o centro está abandonado. Então, é um investimento que está parado, que ele não está sendo usado agora. Então, quando a gente chega no horário comercial, que é 7 horas da manhã até 18 horas, todo mundo vai para a comercial. Então, a zona residencial fica vazia. Então, a gente tem assaltos, a gente tem furtos, invasões das casas. Isso não sou eu que estou falando, isso são dados. Uhum. Então, aquela área também ficou um pouco subutilizada. E o grande problema que a gente tem entre esses dois, que é a zona residencial e a comercial, é justamente o locomover. Então vai todo mundo ao mesmo tempo para a comercial e vai todo mundo ao mesmo tempo para casa, que são os nossos horários de pico. Então você imagina se a gente consegue pegar uma cidade e misturar um pouco esse serviço, misturar as instituições, as casas, os comércios em bairros diferentes, né? Cada bairro tem a sua quantidade de instituições, o plano diretor define isso. Quando você vai fazer um condomínio, por exemplo, você tem que ter uma área institucional. Só que muitas vezes vira uma praça. Né, vira uma área verde, não se utiliza. Então a gente acaba sobrecarregando muito as nossas estruturas, que são muito apertadas dentro de Aracaju, e podendo a gente, por exemplo, temos a linha férrea, o espaço da linha férrea, porque ela já está defasada também, mas o espaço a gente tem, e a gente poderia estar reutilizando esse modal aí para poder fazer esse transporte da população, desafogando um pouco as nossas vias. E assim, vamos dar aqui o nome aqui de um político já falecido, o falecido
ACM, né, lá de Salvador, da Bahia, né? Então, assim, o cara quando fez aquela paralela ali, lá em 1900 e bolinha, chamaram o cara de louco. Sim. Por quê? O cara fez uma via de 8, não, 8 indo e 8 voltando. Pra quê? Qual a necessidade? O cara já era visionário, o cara tá olhando já pro futuro. O que é que tá faltando hoje para os gestores que passam aqui no nosso município de Aracaju? É a visão do futuro. Sim. Né? Porque, na realidade, o imediatismo, ele é tenso, né? A população, ela é imediatista, né? O cara vota em você, pô, já quer que você amanhã já mude tudo. E não é assim. A mudança é gradativa. Porém, aí eu falo, o gestor, ele tá preocupado na reeleição dele. Sim. Então, ele quer aquela obra logo, ele quer aquele negócio funcionando logo. E não pensa, pô, vou pensar aqui, bicho, eu vou criar aqui, como é que a gente pode fazer ali, por exemplo, aquela drenagem, aquela macrodrenagem que estão fazendo agora na zona de expansão. Já está pensando para o futuro. Ponto. Para quem pensou. Gestão passada. Eu não sei se ali é Estado ou o próprio município está executando aquela macrodrenagem, mas já pensou para frente. Por que não pensar também nessas vias? Por exemplo, o senhor falou, resgatar o Tototó. Não, vamos fazer resgatar o Tototó, não, vamos fazer uma lancha mais moderna. Sim. Vamos botar uma lancha mais moderna, né? Pô, lá em Salvador, quanto tempo durou para poder fazer aquele metrô? Né? O metrô, não é o trem, não, o metrô, O né? metrô. Quanto tempo durou? Mas pensou pro futuro, né? Ah, bicho, vai ser um caos, mas é um caos hoje. Lá na frente, na ponta, meu filho, meu neto vai estar usufruindo. E se a gente, do jeito que você está falando aí, não fizer nada hoje, lá Vai na frente estamos perdurar. lascados. Estamos lascados. Quando eu apresento esse trabalho justamente para gestores públicos, eles ficam, mas isso não dá voto, mas isso ninguém sabe. Falou, não sabe agora, porque você está fazendo, você está aqui no papel, você está desenvolvendo isso. Mas lá na frente, se você tiver a sua proximidade, o gestor, o vereador em si, ele é o primeiro contato com a população. A população fala do prefeito, mas quem tem que fazer essa ponte é o vereador, são as câmaras. Então, eles têm que estar junto com a população, ouvindo a população e dizendo, vocês querem isso aqui, a gente pode fazer isso aqui por vocês e tal. E ele ser lembrado lá na frente. Assim ele vai ser reeleito. Não é a reeleição que ele quer, então assim ele vai ser reeleito. Agora ele vai ter que dar uma contrapartida para a população, que seria, né, levar uma qualidade de vida melhor por muito mais tempo, fazer a cidade evoluir. Justamente. Pessoal, um minutinho para você, Rodrigo. E agradecer nossos patrocinadores, a DBA, Engenharia Civil, Segurança do Trabalho e Educação. Barbearia Marcelo Honório, barba e cabelo masculino. EPA, Educação Profissional Aliança. Geobras, Serviços Geológicos, Mineração e Meio Ambiente. Engecom, Construções Residenciais Populares. Muitíssimo obrigado, Rodrigo, pela paciência aí. Agradecer aos nossos patrocinadores, que é aqueles que depositam um pouquinho de confiança pra gente aqui, né? Então, vamos lá, esse debate, bicho, a gente vai aqui perdurar aqui, se brincar, a gente vai passar aqui a noite toda aqui falando, mas é uma questão que a gente tem que pensar no urgente, né? A expansão desordenada das cidades, né? E a dispersão urbana, como você até pontuou pra gente aí, da questão do centro, da parte residencial, como é que isso aí interfere na qualidade de vida? Primeiro porque você está tendo mais despesas, né? Como eu falei, quanto mais longe você levar a população, mais longe você vai ter que levar o recurso. Então, acaba sendo um investimento um pouco ineficiente. Você pensar que é mais fácil você construir para longe da cidade. A gente tem duas vertentes. Vamos pensar de uma forma pública e de uma forma privada. Na forma pública, vem as casas do PAC, que jogam a população lá para longe da cidade, para a cidade poder crescer, e acaba não levando os recursos que seriam necessários para ela poder viver com, né, um mínimo, com a qualidade de vida tranquila, que seria uma saúde, com uma educação legal. Tal. Dentro do segmento privado, a gente tem os condomínios. Porque quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor, hoje em dia vai morar longe da cidade. Está morando nos condomínios hoje, na Barra dos Coqueiros, ou então lá na zona de expansão, o que faz a pessoa carecer, né, do transporte privado. Então, se cada um tem um carro dentro de uma cidade, que a cidade não está crescendo, acompanhando esse desenvolvimento, esse avanço da indústria dos veículos, acaba sobrecarregando e a gente tem todo esse problema que a gente tem hoje, né, do congestionamento, principalmente, que é o que todo mundo sente. Então, a dispersão urbana, quanto mais distante você levar uma edificação da outra, um serviço do outro, você tem que fazer essa ponte e isso é despesa. Quando a gente pensa em uma cidade um pouco mais compacta, uma que a gente vai economiza combustível,
combustível é dinheiro, economiza recursos de infraestrutura que a gente tem que levar para todo mundo, e a gente impacta até na nossa saúde. Porque se a gente consegue pegar no nosso dia a dia e fazer uma caminhada e trabalhar de bicicleta, a gente vem em Copenhague, por exemplo, na Dinamarca. Copenhague vem com uma campanha de 1970 até 2005, incentivando o uso da bicicleta nos centros urbanos. A China também tem bastante bicicleta, a Holanda tem bastante bicicleta, mas Copenhague, eles fizeram essa campanha justamente por conta dos impactos dos veículos que já estavam sendo muito grandes dentro do centro. E em 35 anos, não foi numa gestão de 4 anos, de 8 anos. Em 35 anos, a quantidade de bicicletas no centro da cidade mudou, aumentou, passou o número de carros. E o índice de pessoas obesas caiu muito, para cerca de 4%. Isso é a informação que tem no livro do Cidade para Pessoas, do Yangel. Ele é um urbanista, um arquiteto. Então, todo esse investimento, toda essa campanha, eram campanhas como aquela que a gente vê, por exemplo, em Amsterdã, que tinha I Love Amsterdã, né? I Am Amsterdã, que toda a cidade bota uma placa, né? Eu amo Aracaju, por exemplo. Então eles fizeram essa, eu amo Copenhague, com o símbolo de uma bicicleta. Fizeram as pessoas começar a usar a bicicleta como recurso de locomoção na rotina. Então isso impacta até investimento em saúde pública, né? Porque você reduz a obesidade das pessoas, melhora a qualidade de vida das pessoas, a qualidade da saúde, e ela não vai ficar tão dependente do serviço público. Então, do Serviço Público de Saúde. Então, tem que estar tudo interligado, né, dentro do planejamento. E esse conceito aí de subcentralidade, né, que você está falando para a gente aí, como é que ela pode ajudar a equilibrar? Mas assim, também complementando essa pergunta, como é que a gente consegue criar isso numa cidade já consolidada? A subcentralidade, são povoados, por exemplo, que elas surgem independente da cidade consolidada. A gente pode dar um exemplo do povoado Areia Branca, lá no caminho para o Mosqueiro. Certo. Aquilo a gente pode considerar uma subcentralidade, porque é uma vila de pescadores que começa a desenvolver e ali surge um mercadinho, surge uma farmácia. Então, ela é uma comunidade que ela é um pouco independente da cidade consolidada, de Aracaju em si, por exemplo. Mas, se você não tiver serviço de educação, não tiver uma escola de qualidade, então aquelas pessoas daquela subcentralidade, elas ficam dependentes da cidade consolidada. Então, ela tem que fazer essa ponte precisando de um veículo, né, de um transporte que seja efetivo para fazer atividades do dia a dia. Então, a gente pode pensar cidades que sejam mais policêntricas, pegar essas subcentralidades, investir nela como uma mini cidade, uma cidade de interior, por exemplo, né, que a gente vê que ela é uma cidade completa desse tamanho no interior. Então, as nossas subcentralidades como povoados, como comunidades que vão surgindo um pouquinho mais distante por conta de falta de controle, falta de gestão, de planejamento da cidade, e acaba sendo regularizada depois como um bairro. A gente tem essas situações como 17 de Março, né, Santa Maria, que acabam regularizando aqueles espaços que acabam sendo ocupados e desenvolver realmente levando hospitais, um hospital de qualidade. A gente tem a maternidade lá, tem as escolas, levar serviço de creche. Então, se a gente começa a distribuir esse serviço, o serviço público, a gente poderia ter uma subcâmara de vereadores lá para poder ter um contato direto com a população. A gente distribuir esses serviços, a gente que acaba fazendo com que as pessoas não fiquem mais independentes de se locomover pela cidade inteira para fazer coisas básicas. Eu acho que a gestão pública poderia entrar, né, e dar um benefício, isenção de imposto para poder o cara levar a sua empresa para aquele bairro ali, para poder, como você falou, descentralizar, para poder o cara não precisar se locomover e leva emprego, né, para aquela região, e o cara fica naquele miolo ali e só vai para lá como precisa mesmo. Por exemplo, a gente vê na região do bairro Jardins, que é um dos metros quadrados mais caros que a gente tem em Aracaju, que a gente não tem uma demanda de serviços, né, de comércio ali pelo lado de fora, para que as pessoas possam caminhar naquela região, possam aproveitar aquela região. É uma região basicamente de passagem de veículos. As calçadas são estreitas, né? Então a única coisa que a gente tem ali de elementos que façam as pessoas circular é o Parque da Sementeira. Então as pessoas andam por ali indo para o parque. Tudo bem, tá fazendo tudo a pé, tá fazendo tudo muito próximo. Mas por que aquela região próxima ao próprio shopping ali, você não tem uma calçada maior, mais larga, já que tem tanta gente que está usando aquele espaço para se locomover ali? Transformar o caminho não só no fato de caminhar, mas realmente de observar, de contemplar a paisagem, de você ter uma banquinha de uma água de coco no meio do caminho para que a pessoa possa usufruir, né? Utilizar todo o espaço e não deixar que seja só um caminho, uma passagem. Essa lógica de cidade compacta, né? Parece ser uma alternativa até interessante.
Como é que você pode explicar para a gente os benefícios desse modelo? Principalmente nesse fato de você poder fazer tudo a pé. Você imagina você poder morar e trabalhar a 500 metros um do outro. Né? Você, vou trabalhar, não precisa pegar o seu veículo, não precisa se deslocar tanto. Tem um grande exemplo dentro do Brasil que se chama Cidade Pedra Branca, Cidade Criativa Pedra Branca. Ela foi concebida seguindo os modelos do novo urbanismo, ela fica em Palhoça, Santa Catarina. Foi um investimento privado, porém com a estrutura de um bairro aberto, do bairro público. A gente vai ter uma na Barra dos Coqueiros agora. E ele segue também um pouco dos princípios do novo urbanismo. Da gente poder fazer serviços e comércios e instituições, tudo um pouco mais próximo. Então você carece você não precisa, na verdade, de despesas de energia, de combustível, para poder fazer coisas do dia a dia, e você acaba melhorando um pouco a sua saúde. A cidade de Pedra Branca é um pouco isso. Ela foi construída 10 edificações, são 10 prédios no centro da cidade, que dentro do prédio você tem hospital, você tem farmácia, você tem supermercado, você tem escolas, você tem teatro, você tem cinema, tem moradia, tem hotel, tudo muito próximo. Então você consegue fazer tudo isso a pé. Você sai de casa e vai caminhando. Ela foi concebida em 90 e 96, se não me engano, 2004, se não me engano, foi 2004 que ela foi efetivada. E a forma que ela foi pensada, ainda seguindo esses princípios do novo urbanismo, ela foi planejada para que em 2020 a gente tivesse uma população controlada de, sei lá, um crescimento para até 40 mil pessoas. Então você consegue prever como é que essa cidade vai se desenvolver, né, e sem estar espalhando a cidade. Ela não tem espaço suficiente para isso. A cidade ela não vai crescer para sempre, porque ela vai chocar em outra cidade. A gente tem aí Salvador e Lauro de Freitas, por exemplo. Onde é que acaba uma e começa a outra? Né? Então aquele espaço entre elas, ele acaba ficando um pouco carente de serviço de segurança, por exemplo. A gente tem isso aqui. Na zona de expansão do aeroporto até a parte do Povoado Areia Branca é um pouco carente disso. Você tem um posto de saúde, só tem uma igreja, e pode ser uma área que seja um pouco perigosa de você estar circulando a pé. Né? Então precisa um pouco ter esse trabalho de analisar pontualmente a questão da dispersão da cidade, né, e tratar ela um pouco mais compacta. Juntar um pouco os serviços da cidade, as edificações, e fazer as pessoas realmente fazerem coisas cotidianas, né, usando uma bicicleta, um patinete que a gente tem agora na cidade, né, ou fazer mesmo a pé. Rodrigo, e quais são as estratégias, né, que pode ser adotada para poder conter essa expansão horizontal, certo? E promover uma ocupação urbana mais inteligente? Hoje a gente ainda tem, né, os edifícios que estão abandonados aí dentro da cidade, que eles poderiam ter um reuso muito melhor. Trazer a população que está prometendo casa para eles, ao invés de jogá-la para fora da cidade, coloca ele dentro da cidade para trabalhar, né, para morar. Requalifica terrenos que a gente tem abandonado, edificações que tem abandonado, trazer a população para dentro da própria cidade e ficar um pouco independente de estar levando esse investimento para longe. Né, aproveitar os recursos que já existem, que já foram investidos na própria cidade, ao invés de ter que estar levando recursos para a periferia, no caso. Então a gente acaba economizando, né, nesses investimentos e aí trazendo a população outras classes sociais, fazendo uma mescla de classes sociais dentro da nossa própria cidade. Então esses princípios aí eles começam a dialogar, né, entre Sim. si. E aí como é que esse movimento propõe para poder reorganizar de fato as cidades, né? Aí a gente tem que usar os nossos instrumentos, as nossas leis urbanísticas para a gente poder, né, fazer isso tudo funcionar. De novo, a gente voltando para o plano diretor, primeiro tem que estar todos efetivados, implantados, funcionando, alinhados, e cada cidade tem a sua especificidade, né, para poder fazer um plano diretor que realmente funcione. E se a gente não tiver toda essa legislação toda alinhada, afinada, funcionando, dialogada com a população, aí a gente não vai conseguir fazer nada. A gente vai enfrentar esse problema daqui a 10, 15 anos, de novo. Sendo que a gente já podia estar começando a resolver isso agora. Né? Então a gente tem que estar com todo mundo atento às nossas leis urbanísticas, tem que estar cobrando ao poder público que o plano diretor seja efetivamente implantado, né? Que seja dialogado, que todo mundo possa usar a tecnologia para poder votar isso e fazer isso funcionar, todo mundo opinar. E a gente realmente ter algo que seja democrático para todos. Você falou aí, pontuou bastante a parte de caminhada, né? Poder fazer tudo mais próximo, a diversidade dos usos, a integração. Mas aqui em Aracaju, vamos lá, eu tô batendo assim o martelo para poder a gente fixar aqui. Principalmente aqui na nossa cidade, né? Sim. Que a gente vive aqui. Dessas ideias aí, o que você acredita que Aracaju poderia adotar de imediato, já que a gente trabalha no imediatismo? Não, eu sou muito fã dessa ideia de a gente usar o Rio Sergipe, que eu comentei. O Rio Sergipe ele é a maior via mais larga que a gente tem na cidade e ela não usa.
Né? Poxa, imagina você poder fazer um transporte cotidiano, rotineiro, de ir trabalhar, de ir para uma escola através de um rio, através de um barco. Um passeio super agradável. Imagina o turista que chega em Aracaju e pode ir para o centro da cidade, né, no centro histórico, visitar nossos museus, visitar nossa cidade, começando pelo rio, fazendo Justamente. esse transporte, essa contemplação. Até a nível estadual mesmo. A gente tem cidades históricas como Laranjeiras, São Cristóvão. Eu estudei em Laranjeiras. Então, se imagina se eu pudesse pegar um trenzinho, um bonde aqui em Aracaju. Eu morava em Sol Nascente, eu podia pegar um trenzinho ali, né, no JK, no Sol Nascente ali, e ir até Laranjeiras na linha férrea, que ela está aí defasada também. Então, a gente tem alguns modais dentro da cidade que a gente pode, né, observar e não ficar implantando alguns, por exemplo, patinete, ok, tudo bem, né, é uma coisa tecnológica, inovadora, várias cidades estão fazendo, mas está copiando ideias de outra cidade, que estudo que foi feito para a gente poder implantar isso aqui e funcionar. E aí, até ciclovia aqui, você vai numa avenida, começa a ciclovia, quando chega num certo ponto, acabou a ciclovia. E aí o cara faz o quê? O Isso, cara se mete na porra da rodovia, arriscando a vida, né? Arriscando a acontecer outro tipo de acidente, não com ele, mas sim com o pessoal que está de automóvel. É complicado. eu estagiei na SMTT, eu não lembro que ano foi, acho que foi 2011, se não me engano. Eu cheguei a estagiar na SMTT e na época a gente estava fazendo o plano de mobilidade unindo toda a ciclovia da cidade. A gente pegava desde a Santa Gleide, passando pelo mercado, centro, Rua da Frente, até a Orla. Isso não saiu do papel. Né? A gente tem aquela Avenida Heráclito Hollenberg, que foi feito toda uma repaginação, colocaram os radares, toda a questão de sinalização e tal, mas não tem ciclovia. Uma via daquela que tanta gente circula ali, os vigilantes, os porteiros, né, os pedreiros, os trabalhadores, o pessoal que trabalha na torre, que é ali na torre na região. Eles fazem todo esse circuito rotineiro deles, de bicicleta principalmente. É. E não tem ciclovia ali. Isso é o que eu acho absurdo. Você requalificar toda uma região, uma avenida inteira, e não ter uma ciclovia. Então, até para ir para praia, você pode ir para praia de bicicleta, mas na Heráclito não tem ciclovia para você. Você vai ter que ir pela pista. Aí você Né? botou aqueles patinetes ali na orla só para poder o pessoal brincar ali, né? Virou Não, turismo, né? brincadeira, porque mobilidade de fato Não é. não é. Não é. Não é. Mobilidade de fato não é. E até eu vi até um vídeo na internet esses dias, um cara com uma. Eu achava até que o chip do radar desligava automaticamente Sim. o patinete, mas ele tava passando quase em Laranjeira já de patinete. Eu falei, rapaz, brasileiro não tem jeito Eu não. não sabia, porque eu moro fora da área do GPS. Eu tava querendo ir trabalhar com ele. Pô, eu falei, não é possível um negócio desse não. Como é que o cara conseguiu, bicho? Porque brasileiro sempre se dá um jeitinho, né, para poder, o cara é para aquilo ali para poder se movimentar justamente ali pelaquela região, Sim. né? E hoje saiu expandindo, não sei se é problema, se deu bug no sistema. Agora, o Rodrigo, como é que a gente reduz, bicho, a necessidade do uso do carro, né? Bom, a gente tá vendo aí a prefeita trazendo alguns ônibus mais modernos, tal, mas o povo, o cara que anda de carro, ele fica sem querer andar no transporte público, por quê? Falta de segurança, sujo, né? Agora sim tá vindo um pouco mais de conforto, mas é uma coisa que vai se criar ainda o conceito, vai levar um tempo para poder. Como é que a gente começa a mudar o conceito da sociedade para poder deixar de utilizar o carro e partir para outro tipo de mobilidade? Mas Aracaju, eu comecei a observar que parece que eles estão tentando forçar a gente a deixar de usar o carro, né? Reduzindo as vias e colocando a faixa de ônibus, por exemplo, deixando o trânsito do veículo privado um pouco pior para fazer você usar o do ônibus. Só que o do ônibus também não funciona. O do ônibus ele não é confortável, ele não é acessível, ele não tem um preço que seja acessível para quem precisa andar de ônibus. Então ele acaba sendo um pouco mais complicado de você abrir mão do seu luxo, do seu conforto, para você usar um transporte que servisse ao coletivo, né? Servisse a todos. Então, o que eu acho que precisa mesmo é bastante conscientização, fazer campanhas como Copenhague fez de uso da bicicleta, trazer uma ciclovia adequada, de qualidade, larga, calçadas largas, fazer essa distribuição de serviços, instituições, né? Não concentrar os serviços da cidade em uma determinada região, vamos espalhar mais pelas cidades. Se vai fazer um novo bairro, leva a instituição pública para lá, transporta, pega um prédio da Previdência, joga para lá, tira do centro da cidade, desafoga um pouco aquilo, espalha os bancos, tira o banco dali, bota para outra região, né? Dá esse incentivo para que a gente possa distribuir alguns recursos urbanísticos como supermercados e farmácias e hotéis, pousadas, né? E levar para uma região que tenha qualidade. E a gente independer de ficar sempre usando o veículo para ir todo mundo para o mesmo lugar.
Então, vamos pensar outras formas de mobilidade, enlarguecer nossas calçadas. A calçada ela é pública, ela não é privada. E aí a gente, né, vê que o próprio morador trata a sua própria calçada como quer, faz as suas rampas, bota o piso que quiser, e ela não fica mais acessível a todos como deveria ser. Então, por que que o poder público não vai repaginar essas calçadas, falar, ó, calçada aqui era para ser assim, para a gente poder usar, e infelizmente você vai perder todo o investimento que você fez na sua calçada, porque precisa um idoso passar também, né? A gente tem que ter uma calçada que seja alinhada, que seja larga, que Mas seja verde. Aracaju, nessa parte de calçada, não digo só Aracaju, os É municípios, Brasil. é complicado, porque assim, a gente vê assim, eu digo isso até no meu próprio condomínio, né? Quando eu moro em condomínio de casa fechado, não tem mobilidade nas calçadas no próprio condomínio. Porque Não, cada um quer fazer do seu jeito. e é bom que o seu condomínio tem calçada, e os que não tem? Porque Alphavilles, por exemplo, são condomínios que são construídos longe da cidade. A sua dependência do veículo, para quem mora em Alphaville, ela é muito maior. Então os caras não fazem nem calçada, porque você vai fazer tudo de carro. Né? Ele não tem um hospital lá dentro, ele não tem uma escola, ele não tem uma farmácia. Então você vai precisar sair de lá. Então, pelo menos calçada tem lugares que nem tem. É complicado. Rodrigo, se você hoje pudesse idealizar um bairro perfeito na sua cabeça, o que é que ele deveria ter? Bom, o bairro perfeito ele tinha que ter um transporte público eficiente, interno, até interno, né? Que ele pudesse ter uma identidade que reverenciasse aquele próprio bairro. Você imagina, vamos pensar vários bairros. Se a gente tivesse vários bairros diferentes, cada um bem consolidado, com oferta de vários serviços, de vários comércios diferentes, de várias instituições. E se a gente tivesse um transportezinho de patinete até, vamos pegar o exemplo de patinete e colocar interno de cada bairro. O patinete de cada bairro for de uma cor. A gente tem o bairro tal, o Coroa do Meio vai ser azulzinho, os Jardins vai ser verde, né? O Sol Nascente, ali Jabutiana vai ser vermelho. Então você já cria uma identidade para aquele bairro. Oh, o patinete dali é de lá, então você já vai ter um controle do próprio patinete, por exemplo, e você vai criar uma identidade sobre aquele bairro. Identidade é uma das chaves para você poder preservar o bairro. Né? Você se identifica com o local que você nasceu, por exemplo. Então você criar uma identidade para aquela região, você acaba protegendo aquela região. Então vamos pegar um bairro e fazer ele ser uma grande comunidade que as pessoas se identifiquem. Verde, com transporte acessível, com recursos como mini posto de saúde, para poder todos os bairros ter um posto de saúde que funcione. Eu acho que um dos grandes elementos que a gente tem que não funciona, que deveria ser uma prioridade para funcionar, seriam as associações de moradores. Por que a associação de moradores não funciona? Né? Porque é o primeiro contato que você tem com o morador. Para ele reclamar de um buraco que tem na rua, vai para a associação, vai para a Câmara dos Vereadores, vai para a Prefeitura e resolve o problema. Mas aí, aquele buraco, o cara vai no Instagram do prefeito e fala: olha, prefeito, tem um buraco aqui. E o prefeito não vai nem ver aquilo. Entendeu? O prefeito não vai ver aquilo. Então tem que ter esse contato direto. Precisa que haja essa escala entre os pequenos gestores, aos médios gestores, aos grandes gestores para resolver problemas da própria população. Então o bairro ele tem que ter isso. O bairro ele tem que ter esse contato próximo, todo mundo próximo, um senso de civilidade, de comunidade entre eles. Verde, acessível, bonito, organizado, com várias ofertas de programas de hospitais. A cidade de Pedra Branca, por exemplo, que eu comentei, ela é um bairro. Tá? O nome é Aham. Cidade de Pedra Branca, mas ela é um bairro. Tudo que acontece no bairro é votado através do celular, através de um site do sistema próprio. Então vai ter show do Wesley Safadão lá. Vai ter show do Wesley Safadão, a população vai votar se eles querem o show do Wesley Safadão lá. Entendeu? Então é esse tipo de contato que você tem com a própria cidade, né, que a própria população vai lá e diz o que é que ela quer. E aí a cidade funciona. O bairro funciona, a cidade funciona. Todo mundo é ouvido, né? Todo mundo é ouvido. Ô, Rodrigo, como tudo que é bom dura pouco, nosso tempo está se esvaindo, né? E eu quero fazer uma pergunta aqui final. Esse modelo, né, que você passa conhecimento para o pessoal de transformar os espaços, né? Mas você acredita que isso não só a transformação do espaço, mas também a relação social, como você falou de cultura, falou aqui de um cantor famoso. Como é que isso aí pode se moldar hoje numa cidade relativamente nova, né? Em Aracaju, mas está crescendo meio desorganizado, porque até por falta de um plano diretor. O que é que você acredita que pode ou não pode ser transformado isso? É, o novo urbanismo ele traz esses conceitos, né? São 29 conceitos para requalificar e construir cidades. A gente não vai usar todos. A gente não precisa usar todos. O próprio Estatuto da Cidade ele fala isso também do Estatuto da Cidade.
porque ele tem todos os instrumentos lá, você não precisa usar todos. Mas o que você escolher usar, porque você acha que cabe à cidade, né, os técnicos vão indicar que cabe à cidade, você deve usar. Então é planejar, fazer e fiscalizar. É basicamente isso. Se a gente pega esses recursos que o próprio novo urbanismo traz, ele surgiu para poder conter o desenfreado crescimento dos subúrbios norte-americanos. Na nossa realidade, seriam os nossos condomínios. O subúrbio ele remete um pouco aos nossos condomínios que a gente tem aqui no Brasil. E se a gente pega todos esses planejamentos que o novo urbanismo traz, as ideias que o novo urbanismo coloca, e a gente entender, estudar, pegar os nossos técnicos, junto com os gestores, com a própria população, e a gente entender o que é que funciona para a nossa cidade, vamos implantar o que é que precisa, o que é necessário. É transporte público, é mobilidade que a gente precisa? Vamos fazer. É parque, é área verde? Vamos fazer. Quais os problemas que a gente está tendo agora? A gente teve recentemente questão de inundação. Como é que a gente vai solucionar isso? Eu tenho muito contato com o vereador, com o Breno Garibaldi. Eu sempre comento com ele Certo. quando acontece algum problema dentro da nossa cidade. E aí eu falo, poxa, ó, solucionou isso. Eu sei que a cidade não vai investir para solucionar essa drenagem agora, por exemplo, mas vamos fazer sinalização para indicar uma rota de fuga para quando tiver alagado, porque a gente sabe as zonas que alagam aqui. Justamente. Então, vamos botar a placa e falar, ó, tá inundado, risco de chuva, vá por ali, não anda aqui. Evita muitos problemas. Uhum. Né? Questão de planejar, executar e fiscalizar. E a gente acaba solucionando vários problemas na nossa cidade. Bom, deixo aqui um agradecimento, né, do coração e já fico o convite também para próximo bate-papo, a gente aprofundar um pouco mais. A gente deu um conceito aqui geral, você pode aprofundar essa ideia sua. Deixe seu @, né, e as considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse trabalho, né? O meu @ é Rodrigo, tudo separado por ponto, RO.DRI.GO.S. Mas se botar Rodrigo acha fácil. E aí, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu comecei a aprender sobre cidades dentro da própria faculdade, né? Eu sou arquiteto e urbanista. Hoje em dia eu sou mais urbanista do que arquiteto em si. Eu gosto de estudar a cidade e fazer ela funcionar, porque funcionando para um, funciona para todo mundo, que é mais importante. Funcionando para todo mundo, vai funcionar para um. Né? É um para todos, todos para um. Então, o que precisa é a gente realmente fazer um planejamento adequado, é a gente levar esses conceitos, né, para a população, para os técnicos que não têm essa informação, para os gestores, e a gente fazer tudo funcionar muito bem alinhado, né, muito bem casado e ter uma cidade melhor para todo mundo. Pô, muitíssimo obrigado, Rodrigo. E dizer para você, meu amigo e minha amiga, que ficou até o final, se inscreve no nosso canal, né? Ativa o sininho. Esse Pix aqui que passou o programa todinho aqui não é por acaso. Dá essa contribuição pra gente. E não esquece de você. Curte, comente e compartilha. E aí, quer construir?